Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. É sempre bom termos esta oportunidade de encontro com irmãos para partilhar a palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 16 de julho, já estamos passando o dia do meio deste mês. Hoje é dia de Nossa Senhora com o título do Carmo. Vamos escutar um pouquinho para a gente aprender sobre Nossa Senhora com esse título. No século XII, um grupo de leigos começou a viver como eremitas no Monte Carmelo, lá na Palestina, tendo como modelo inspirador o profeta Elias, modelo bíblico. Aqueles eremitas estavam dispostos a dedicar-se dia e noite ao serviço de Jesus Cristo, in obsequio Jesus Cristo, sob o patrocínio de Maria. O patriarca Alberto de Jerusalém deu-lhes a regra ou fórmula de vida. Essencialmente, a regra carmelitana é um projeto de vida baseado no Evangelho, simples e unificado, tendo como centro Jesus Cristo e a comunhão eclesial. O Papa Honório III reconheceu a ordem em 1226. Na tradição carmelitana, Maria é vista como mãe, patrona, irmã e modelo. Ela foi dedicada à primeira capela do Monte Carmelo, daí o nome Nossa Senhora do Carmo. O escapulário, peça de tecido colocada sobre os ombros, que desce sobre a frente e as costas do devoto, é um sinal da consagração ao Pai e de doação aos irmãos, em obséquio de Jesus Cristo, servindo lealmente com o coração puro e a boa consciência. A ordem carmelitana deu grandes santos e santas à Igreja e ao mundo inteiro. Santa Teresinha de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa de Lisieux, São Tito, Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein, e no dia 12 de setembro de 2001, o Papa João Paulo II coroou a imagem da Virgem do Carmo. Para que a gente compreenda, saiba um pouco sobre esse título dado a Nossa Senhora. Vamos, portanto, agora escutar o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 12, os versículos do 46 ao 50, que diz: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, o ponto alto do evangelho de hoje é a palavra de Jesus quando diz: Eis minha mãe e meus irmãos. É a palavra que Jesus diz apontando sua mão para aqueles que estenderam a mão para comer do seu pão, que é fazer a vontade de Deus. Comer do pão, que significa fazer a vontade de Deus. Em cada um desses versículos se fala de mãe e irmãos, enquanto no último se fala também de irmã de Jesus. O próprio Jesus quem fala. Falam de mãe e irmão o narrador Mateus, que é um personagem anônimo, e 3 vezes o próprio Jesus. Tudo conflui e deságua no tema da consanguineidade com Jesus, assunto que deve ter sido muito importante nos primórdios do cristianismo. Se hoje nós temos tantos grupos que se autodenominam cristãos e querem ser os donos de Cristo, no início do cristianismo, certamente, nas comunidades nascentes, existia humanamente o esforço para se identificar mais próximo de Jesus. O tom de Marcos, no Evangelho, que trata desse mesmo texto, no capítulo 3, versículo do 20 ao 25, ele refere o episódio com outro tom de voz, o ponto culminante da crise. Mateus faz outra leitura do mesmo episódio. É a conclusão positiva de 2 capítulos de crise. Jesus nos leva ao conhecimento
e ao amor recíproco entre pai e filho. O dom sublime que nos contagia supera toda expectativa, inclusive a do Batista. A sua geração não o entende. Os fariseus tomam a decisão de eliminá-lo, acusando-o de cumplicidade com Satanás, e exigem sinais. Até os seus parentes, familiares e, ampliando o sentido, compatriotas, consideram-no louco. Mateus, o escriba que medeia entre opostos extremistas, tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Despreza este particular negativo e mostra positivamente quem é discípulo de Jesus. Quem é que é discípulo de Jesus? Alguém que faz parte da família de Jesus. Não pode ser consanguineamente ou patrício, mas por fazer a sua vontade. É o que vai caracterizar. Depois, como nós citamos, de textos que levam à crise, como em Mateus 11, do 25 ao 30, como em Mateus 11, do 16 ao 24, como em Mateus 12, 14. Então, São Mateus coloca esse trecho aqui exatamente para mostrar que o importante, o que nos faz próximo de Jesus, não é ter o mesmo sangue, mas é ter o mesmo propósito, fazer a vontade do Pai, o que nos torna seu irmão, o que nos torna sua irmã. E por isso, Maria Santíssima é elogiada, engrandecida, amada e venerada na igreja, não por ser a mãe de Jesus, mas porque, sendo mãe, ela viveu de maneira plena a vontade do Pai. Com essa operação, os 2 capítulos se encerram com uma postura positiva. Jesus não está mais sozinho. Os parentes carnais são substituídos por parentes espirituais. A parentela da carne sucede à parentela do espírito. A geração da carne seguiu-se à geração no espírito e do espírito. 2 décadas depois da morte de Jesus, o escriba Paulo vai universalizar este episódio, quando ele diz: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim. Lá em 2 Coríntios 5,16. Fica para trás a família da lei, nasce a família do Filho, com nova mãe, irmãos e irmãs. Se em Marcos tinha-se a impressão que até a mãe ficava de fora, para a preocupação dos devotos e teólogos marianos, aqui na nova família, embora nomeado por último no versículo 50, a mãe ocupa o primeiro lugar. É a primeira a ser chamada, a primeira a dizer sim, a primeira a acolher Jesus em sua vida, a primeira a adorá-lo, a primeira a protegê-lo da fúria de Herodes e a reconduzi-lo a Nazaré. Por isso, de modo tão digno, nós que amamos devotamente Nossa Senhora, damos a ela tantos títulos, como o de hoje. Título Carmo, como nós escutamos no início, referência àquela patrona a quem foi dedicada a igreja do Monte Carmelo. E as pessoas, de forma carinhosa, dizem: aquela Nossa Senhora do Carmo, lá do Carmo. E assim ficou. Porque Maria está sempre presente, mesmo na época da família, enquanto a consanguinidade era importante. E quando passa para a época do Espírito, mais ainda, porque ela é muito mais unida pelo Espírito, pelo projeto, a obediência, o acolhimento e a obediência ao Pai, do que por qualquer laço consanguíneo. É com Maria e em Maria que nós nos tornamos mais fraternos, que nós nos tornamos mais irmãos, que nós nos tornamos mais sensíveis ao amor de Jesus, que estende a mão e nos ensina que quem é capaz de estender a mão para ajudar faz parte do seu grupo, independente da nomenclatura que traz, se é discípulo, se é ministro, se é sacerdote, seja o que fizer, se é capaz de estender a mão para ajudar o outro e de acolher a mão de alguém que lhe estende, este tem o mesmo projeto de Jesus. Fazer e chamar a dignidade os que vivem de forma indigna. Fazer a vida suscitar aonde já não há mais amor à vida. E desta forma, em todos os lugares, promover o amor que edifica. Por isso, meu irmão, minha irmã, você da nossa comunidade paroquial, nós lembramos que hoje, quinta-feira, o dia inteiro de adoração na igreja. Passe lá na igreja Nossa Senhora Aparecida,
Fique um instante diante de Jesus, até de maneira silenciosa, se deixando escutar e falar ao coração de Jesus. E às 19 horas, temos a bênção do Santíssimo e o grupo de oração na Igreja Matriz. Vá participar um pouco com a renovação carismática, se deixar contagiar mais pelo Espírito de Deus. E, mais uma vez, eu peço, partilhe este áudio com seus contatos. Multiplique o número dos que escutam o Evangelho e são convictos da sua fé. E lembre, ser cristão é alimentar os que têm fome, é saciar a fome e sede de justiça, sendo nós, como cristãos, esse local onde jorra a justiça e a fraternidade, a solidariedade e a paz em cada uma das nossas ações. Que você seja um cristão de verdade, amando a você mesmo e amando os seus irmãos, a exemplo do amor de Deus. Fique em paz e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.